Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio da série A História de Bolso dos Estados Unidos, um projeto encabeçado por mim, professor Marcos Sorrilha, em colaboração com História Pirata. No episódio passado, eu contei para vocês como o Tratado de Paz, assinado com a Espanha em 1604, abriu espaços para novos investimentos ingleses no Atlântico. Sem a ameaça constante de guerra com os espanhóis, nobres e investidores começaram a olhar com mais ambição para o outro lado do oceano. Foi nesse contexto em que surgiu Jamestown em 1607, na região do atual estado da Virgínia. Depois das experiências malfadadas em Roanoke, o assentamento de Jamestown nascia com uma proposta diferente dos experimentos anteriores, ligados ao saque e à pirataria. Porém, isso não significa que ele foi um modelo exemplar de colônia de povoamento, como se diz por aí. Aquela imagem dos Estados Unidos como um porto seguro para quem buscava liberdade religiosa não se confirma no momento da chegada das primeiras expedições à colônia da Virgínia. Muito longe de Jamestown ser um refúgio espiritual, ela nasceu como um negócio. Para ser mais preciso, ela foi fundada pela Companhia da Virgínia, um consórcio de investidores privados interessados em algo bem mais simples: o lucro. E como todo investidor impaciente, eles queriam um rápido retorno financeiro. O grande objetivo era encontrar ouro, mais especificamente na região de Chesapeake, que é uma área que hoje corresponde aos territórios da Virgínia e do estado de Maryland. O plano então era simples: explorar, encontrar metais preciosos e ficar rico. Mas será que funcionou? E é exatamente isso que vamos descobrir hoje, porque a história de Jamestown mostra algo surpreendente. Não foi o ouro que salvou a colonização inglesa na América, mas o tabaco. Então balde esfregão na mão, porque hoje a gente vai varrer a história dos Estados Unidos continente adentro. Ao meu comando, papagaios tagarelas! Como eu disse há pouco, o motivo inicial da fundação da Virgínia foi justamente a busca por ouro. E isso ajuda a explicar um detalhe irônico de sua colonização, porque muitos dos primeiros colonos enviados para Jamestown não eram agricultores. Eram ourives, joalheiros e artesãos especializados em metais preciosos. Gente treinada para reconhecer ouro, não para plantar milho. É como se você mandasse um grupo de banqueiros abrir uma fazenda no meio do nada e esperasse que tudo desse certo. O resultado? Um desastre. O primeiro ano foi tão brutal que metade dos colonos morreu. E o que parecia ser apenas uma fase difícil ficaria ainda mais assustador nos anos seguintes. E os números comprovam isso. Em 1610, depois de um inverno devastador, restavam apenas 65 sobreviventes dos cerca de 400 colonos que haviam chegado. Consegue imaginar o que isso era na prática? Um assentamento cercado de pântanos, doenças se espalhando, fome constante e conflitos internos. E como desgraça pouca é bobagem, a notícia das mortes constantes se espalhou rapidamente por toda a Europa. Todo mundo sabia que a taxa de sobrevivência no Novo Mundo era de apenas 20%. Essa era a pior propaganda para uma colônia que precisava desesperadamente de gente interessada em largar o velho mundo em busca de uma vida nova do outro lado do Atlântico. Quem em sã consciência atravessaria o oceano para ter 80% de chance de morrer? E parte do agravamento desse cenário se deu por conta das relações confusas com os indígenas da região. E é aqui em que entra em nossa história uma personagem que a cultura pop transformou em uma lenda romântica: Pocahontas. Mas antes de continuar e destruir a sua infância, eu vou pedir uma coisa: esqueça completamente a animação da Disney que você conhece, ao menos por um instante, porque a história real é muito mais complexa e muito mais política do que estamos acostumados a imaginar. Pocahontas, cujo o nome verdadeiro era Matoaka, era considerada a filha favorita de Powhatan, o líder de uma ampla rede de comunidades indígenas na região. Ela entra na história de Jamestown já em 1607, quando o capitão inglês John Smith foi capturado pelos indígenas.
A versão popular da história, que a gente conhece, diz que Pocahontas salvou Smith de uma execução e que a partir de então eles teriam se apaixonado. Nada disso. Muitos historiadores interpretam esse episódio de uma forma totalmente diferente. Para eles, o suposto ritual de execução ao qual John Smith foi submetido e o ato de bravura da pequena ao salvá-lo talvez não tenham sido gestos espontâneos, mas uma encenação política cuidadosamente ensaiada. Se for esse o caso, tudo muda, porque longe de ser um ato romântico, aquela cena era apenas uma maneira de Powhatan demonstrar o seu poder, tanto a Smith quanto para os outros líderes locais. Porque, enquanto John Smith achava que seria executado, o líder indígena encenava um espetáculo apenas para deixar claro quem mandava na região. A mensagem de Powhatan era dupla: mostrar que ele tinha a vida de Smith nas mãos e, ao mesmo tempo, incorporar aquele estrangeiro ao seu próprio sistema de autoridade, trocando sua vida por lealdade. Só que Smith voltou para Jamestown com uma interpretação completamente diferente. Ele acreditava que tinha sido salvo pela misericórdia da menina, pela qual se tornou muito grato, mas sem nunca ter estabelecido um vínculo amoroso com ela. Já Powhatan interpretou a gratidão de Smith como parte do pacto de subserviência feito durante o ritual. Um acordo que Smith não sabia que tinha feito. Percebem o problema? Era como um diálogo em que cada um saiu da conversa entendendo errado o seu papel na história. E é aí que acabou sobrando para Pocahontas atuar como intermediária entre os dois mundos. Ela levava alimentos e mensagens aos colonos e trazia consigo informações ao seu povo. Mas esse equilíbrio era extremamente frágil e ele se rompeu quando John Smith deixou Jamestown em 1609. Após um acidente com pólvora, ele retornou para a Inglaterra. Sem Smith, as relações se deterioraram rapidamente, refletindo aquele cenário de penúria que eu descrevi no começo da nossa conversa. Com isso, os colonos ficaram desesperados. E como vimos no caso de Roanoke, o desespero na história colonial quase sempre termina em violência. Nesse caso, contra a pequena Pocahontas. A grande virada em sua vida aconteceu em 1613, quando ela foi capturada pelos ingleses. De uma hora para outra, a mediadora entre os mundos virou refém de um sequestro político. Durante o cativeiro, ela se viu obrigada a se converter ao cristianismo, a adotar o nome de Rebecca e, em 1614, se casar com um colono, John Rolfe. Esse casamento produziu uma trégua temporária entre Powhatan e os ingleses. Longe de significar a paz, foi um acordo negociado em condições profundamente desiguais. Com o desenlace dessa história, por sua vez, a Companhia da Virgínia, responsável pela colonização de Jamestown, percebeu rapidamente o valor propagandístico desse evento. Uma maneira de usar da imagem de Pocahontas para atrair o interesse de novos aventureiros para o Novo Mundo, como uma forma de desfazer aquela imagem trágica que a colônia possuía na Europa. Por isso, em 1616, Pocahontas foi levada à Inglaterra. Ali, ela foi apresentada à corte, como prova de que a colonização estava funcionando e que a paz reinava entre europeus e nativos. Quase como uma propaganda viva que dizia: olhem, a colônia deu certo, ela é civilizadora e tudo está em harmonia. Só que a realidade não era essa. E para piorar, no ano seguinte, com apenas 21 anos, Pocahontas morreu na Inglaterra, vítima de uma doença respiratória. Pouco depois, o seu pai, Powhatan, também faleceu. Com isso, a liderança indígena passou para as mãos de Opechancanough, que assumiu o poder com uma estratégia bem diferente de seu antecessor. Menos negociação, mais confronto. Esse conflito terá o seu estupim na Grande Revolta Indígena de 1622, deixando claro que aquela harmonia exibida em Londres não passava de fachada. Agora, voltemos um pouco no tempo dessa história, até a trégua estabelecida em 1614, porque ela teve outros ganhos para além dos propagandísticos. Sabem por quê? Porque ela coincide com algo decisivo para a história de Jamestown e da colonização inglesa na América:
a consolidação do tabaco como base econômica da expedição colonial. E um dos protagonistas nessa história foi justamente John Rolfe, ele mesmo, o marido de Pocahontas. Seu protagonismo se justifica porque ele foi o responsável por identificar entre o tabaco cultivado pelos indígenas uma variedade mais suave do produto e que poderia agradar ao mercado europeu. Seu palpite estava certo. O tabaco inglês fez sucesso e com isso a Inglaterra ganhava o seu primeiro commodity global para explorar no Novo Mundo. A partir daí, Jamestown deixava de ser apenas um assentamento precário e se transformava em um negócio lucrativo. Só para vocês terem uma dimensão do sucesso, em 1624 a colônia produzia mais de 200 mil libras de tabaco por ano. Na década de 1680, esse número ultrapassava as 30 milhões de libras anuais. Isso não foi apenas um crescimento, foi um boom econômico. E toda a explosão dessa natureza exige duas coisas: terra e trabalho. Melhor, muita terra e muito trabalho, o que exigia novos colonos. Então, para acelerar o povoamento, em 1618, ainda seguindo a suposta onda de paz e amor com os indígenas, a Companhia da Virgínia criou um sistema de alistamento conhecido como Head Right. A ideia era que a pessoa que migrasse para a colônia recebesse 50 acres de terra para cultivo próprio. Parece generoso, né? Mas na prática o sistema favoreceu quem tinha dinheiro, uma vez que o custo da viagem não estava embutido na oferta. Assim, quem pagava a viagem de vários colonos acabou acumulando o direito sobre a terra, que era dado em forma de seguro pelo empréstimo. E assim surgiram grandes propriedades habitadas por vários servos gerados pela dívida. Não é errado dizer então que o primeiro grande combustível humano do tabaco na América do Norte foi a servidão. Esses servos eram aqueles ingleses pobres que haviam fugido da fome causada pelos cercamentos. Para pagar a travessia para o Novo Mundo, eles assinavam contratos de 4 a 7 anos. Não eram escravizados no sentido legal do termo, mas viviam sob condições extremamente duras. Podiam ser vendidos e até punidos com castigos físicos. E muitos, por isso mesmo, morriam antes mesmo do fim do contrato. Mas a história da Virgínia ainda estava prestes a tomar um rumo mais sombrio. Na mesma época da implementação do sistema de Head Right, outra estratégia para a falta de colonos também foi implementada: a escravidão. Em 1619, chegou à colônia o primeiro grupo de africanos trazidos à força para a América. Eram homens vindos de Nandongo, no atual território de Angola. Esse momento é tão simbólico para a história dos Estados Unidos que alguns historiadores consideram o ano de 1619 como um marco fundador da história norte-americana. Não porque tudo começou ali, mas porque é ali em que se registra o início de algo que marcará séculos de sua história: a escravidão africana como base da economia. Uma história que atravessará o período colonial e terá um fim jurídico apenas em 1865. No entanto, apesar de tudo ter começado ali, é verdade que a escravidão demorou para se converter na mão de obra prioritária da colônia. Isso só iria acontecer efetivamente no final da década de 1670. Sabem por quê? A resposta está no ano de 1676. Até essa data, a servidão por dívidas vigorou como sendo a principal fonte de mão de obra da colônia, como vimos até aqui. No entanto, nesse ano aconteceu a Rebelião de Bacon, um conflito em que servos brancos se uniram contra a elite colonial. O motivo? Eles queriam que os governantes colocassem em marcha uma guerra de extermínio contra os indígenas. A ideia era se apossar de suas terras. Porém, os administradores da colônia foram contra, não por piedade ou por um gesto de humanidade, mas porque eles lucravam com o comércio de pele que faziam com os indígenas. Então, o descompasso entre os interesses levou à rebelião. De qualquer maneira, a revolta assustou profundamente os proprietários de terra, porque mostrava algo perigoso. Pobres de diferentes origens poderiam se unir contra a dominação. E a resposta das elites e dos governantes locais foi clara: criar um sistema ainda mais hierarquizado. E a escravidão africana oferecia exatamente isso que buscavam:
controle permanente, hierarquia racial rígida e uma mão de obra juridicamente desumanizada. Nesse caso, a escravidão não surge apenas por necessidade econômica. Ela foi uma escolha política consciente que visava o controle social. E foi assim, por meio da exploração da mão de obra escravizada e por conta da plantação de tabaco, que a colônia da Virgínia se tornaria a mais rica e a mais próspera durante todo o período colonial. Mas como eu disse lá no início, a região de Chesapeake não se resumia apenas à Virgínia. Quase 3 décadas depois da chegada de John Smith a Jamestown, a colônia de Maryland surgiu no mapa em 1632. Essa nova colônia foi uma concessão de terra feita pela coroa a Cecilius Calvert, o segundo Lord Baltimore. Assim como a colônia da Virgínia recebeu esse nome em homenagem a Elizabeth I e sua suposta castidade, o nome de Maryland também foi em homenagem a outra mulher, a rainha Henrietta Maria, esposa de Carlos I, o rei da Inglaterra. De origem francesa, ela era uma fervorosa católica. Daí a homenagem. Afinal de contas, os planos de ocupação do território empreendidos por Lord Baltimore eram utópicos e bem diferente do que vimos no caso da Virgínia. Ele pretendia criar uma espécie de domínio feudal com motivações religiosas. Depois de quase um século de guerras e perseguição aos católicos, ele buscava fazer de Maryland um refúgio para que pessoas que professavam a mesma fé que ele pudessem, enfim, viver em paz. Mas na prática, a economia acabou puxando Maryland para o mesmo caminho de sua vizinha, convertendo-se em uma terra usada para o plantio do tabaco, com grandes propriedades e exploração do trabalho escravo. Ou seja, mesmo com origens diferentes, uma com ambições empresariais e a outra de teor aristocrático, as duas colônias acabaram compartilhando a mesma estrutura social e econômica. E assim, o projeto colonial inglês começava a ganhar forma. Não como uma utopia religiosa, nem como uma aventura heróica, mas como um sistema profundamente marcado por interesses econômicos, conflitos culturais e exploração do trabalho. Porém, essa é apenas uma parte da história da formação das 13 colônias. Enquanto a região de Chesapeake se estruturava em torno do tabaco, da grande propriedade e de uma sociedade profundamente hierarquizada, outro projeto colonial começava a tomar forma mais ao norte do continente. No próximo episódio, vamos acompanhar a fundação das colônias da Nova Inglaterra. Um espaço marcado por motivações religiosas mais explícitas e que estabeleceu uma relação particular entre fé, política e organização social. Boa parte do mito de fundação dos Estados Unidos está ligado justamente a essas colônias. Por isso será um episódio muito rico para que a gente explore as contradições entre o mito e a história. Antes de encerrarmos, vale a pena juntar as peças do que vimos hoje. A história de Jamestown nos mostra que o início da presença inglesa na América do Norte esteve muito distante daquela imagem idealizada de uma colônia fundada em nome da liberdade ou da fé. Jamestown nasceu como um empreendimento econômico sustentado por investidores privados e que buscavam lucro rápido. Foi apenas com a consolidação do tabaco como produto de exportação que a Virgínia se transformou em um projeto economicamente viável. Claro, ao custo de um sistema cada vez mais dependente da concentração de terras, da exploração do trabalho servil e, mais tarde, da escravidão africana. Em outras palavras, o primeiro sucesso colonial inglês no continente já trazia consigo muitas das contradições que marcariam a história futura dos Estados Unidos. Missão cumprida, avançamos pelo território e agora é hora de partir. E para quem chegou até aqui, não se esqueça de seguir minhas redes sociais no Instagram e no YouTube, é só procurar por Canal do Sorrilha. E aproveite também para acompanhar o História Pirata nas redes sociais. E já que você está indo lá no Instagram para seguir a gente, deixa um comentário no post que lança esse episódio contando o que você achou do que ouviu. Quais as novidades, os seus pontos de discordância, elogios e críticas, de preferência as críticas construtivas. Muito obrigado pela audiência, até o próximo episódio, see ya!